Olá, bom dia para todo mundo. Começando aqui mais uma manhã sistêmica. Se você não me conhece, meu nome é Sheila Hansen e eu trabalho com análises sistêmicas. E hoje, toda terça-feira de manhã, a gente está aqui para poder conversar um pouquinho sobre as coisas que eu tenho lido, né? Bom dia para todo mundo que está chegando, os corajosos da manhã. Estão me ouvindo bem, gente? Me fala se tá tudo ok. Hoje eu lembrei de pegar meu fone. Tá tudo bem? Vai me falando aí se tá tudo ok. Hoje tá um dia, parece muito mais gostoso. Tô aqui de frente com a minha janela, parece que tá um solzinho bom. Mas tô aqui com a minha blusa de frio. Hoje, gente, a gente vai continuar falando sobre as coisas que eu tenho lido aqui neste livro. No centro sentimos leveza. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os limites da consciência. Bom, eu cresci sabendo da importância que a consciência tem na nossa vida, né? E é realmente muito, muito, muito importante. Às vezes as pessoas se perguntam, né? Será que realmente é possível ter uma consciência tranquila? E sim, quando nós treinamos a nossa consciência para saber distinguir o certo do errado, a gente consegue sim tomar boas escolhas na vida, né? Porém, não quer dizer que tomar uma boa escolha e estar com a consciência tranquila vai fazer com que todos à sua volta se sintam bem, né? Acham que você realmente tomou essa boa escolha. As pessoas pensam diferente, elas são criadas de maneiras diferentes e em famílias diferentes. E dependendo de como essa família criou esse indivíduo, ele tem um significado para as coisas. E aí a sua percepção do certo e do errado pode ser diferente da sua. Gente, eu tô percebendo que o meu óculos está refletindo a janela aqui da frente. Tá incomodando vocês? Se estiver incomodando, vocês me falam que eu tiro o óculos. Ou eu tento arrumar um jeito aqui pra ver se aparece menos. Quem usa óculos não tem jeito, né? A gente acaba refletindo o sol. Mas vamos seguindo. Então, para quem tem aqui o livro, hoje a gente vai comentar sobre a página 56 e 57. Tá tranquilo, né? Beleza. Então, nessas duas páginas aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre como a nossa consciência, ela pode nos condenar e também nos absolver. Eu quero saber de vocês, aqui quem tá assistindo comigo aqui, os corajosos, quem aqui se preocupa muito em agradar os outros? Eu quero muito saber, porque isso é quase geral, mas tem algumas pessoas que não tanto e outras pessoas que sim. Você é aquela pessoa que se preocupa em sempre estar agradando outra pessoa? Comenta aqui pra mim, pra eu saber. Essa questão de eu sempre estou procurando agradar os outros. O que eu vou falar? O que aquele pessoa vai falar? O que a pessoa vai dizer a respeito do que eu tô falando ou do que eu tô fazendo? Isso é muito comum, né? E isso acontece porque desde a nossa infância, lá com a nossa mamãe, a gente aprende que, dependendo do que a gente faz, do que a gente fala, a nossa mamãe tem uma reação, né? Inclusive, isso traça um traço de caráter, né? Forma um traço de caráter muito peculiar, né? Que é o traço de caráter psicopata. Se você não conhece sobre traços de caráter, aqui no meu feed tem vários vídeos falando sobre traços de caráter. Olha lá no meu IGTV, tem uma série especial que vai falar tudo sobre traços de caráter. E o traço psicopata, ele começa nessa fase, né? Em que ele percebe que, dependendo do que ele faz, do que ele fala,
as pessoas têm uma reação diferente. E dependendo do que essa mãe faz ou fala para essa criança, ela cresce com esse mecanismo de se preocupar demais com o que os outros vão falar, né? Às vezes a própria mãe diz para o filho: não coloca essa roupa, porque o que os outros vão falar? Não fala uma coisa dessa, o que a sua tia vai pensar, né? Então, dependendo desse tipo de mecanismo, a criança cresce e isso vai para a vida. O que meu marido vai falar, o que a minha sogra vai falar, o meu chefe vai falar. E o pior é quando isso afeta ainda mais, né? Aqui estão dizendo, minha vida inteira, agora não mais. Que ótimo, Bá, muito bom, né? Viva leve, eu já estou em mudança. Então, assim, é muito importante que a gente preste atenção nisso, porque às vezes são vozes familiares que a gente escuta lá na nossa infância, que a gente carrega para a vida inteira. Mas, gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Nem a gente consegue nos agradar 100% o tempo todo. Então, é impossível que a gente consiga agradar todo mundo à nossa volta se a gente mesmo não consegue se agradar 100% o tempo todo. Olha que peso que vai ser se você estiver sempre tomando decisões pensando no que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, né? Abrindo um parênteses, que sim, é muito importante você... a gente sabe que as nossas ações e as coisas que a gente fala influenciam muito os outros, né? Então a gente também realmente tem que tomar um certo cuidado. Mas eu tô querendo dizer aqui, gente, no geral. É de tipo assim, eu vou escolher a garrafa preta ou a garrafa rosa? Ai, meu Deus, mas se eu usar preto, se eu escolher a garrafa preta, o que vão dizer? O que vão pensar? É nisso que eu tô querendo dizer. Coisas, às vezes, simples. E por que eu tô falando tudo isso aqui para vocês agora? Porque aqui na página 56 e 57, a gente entra nesse subtema, né? Os limites da consciência, que é o tema aqui da nossa live de hoje. E aqui traz um exemplo muito interessante, eu vou ler para vocês na íntegra, a respeito de uma mãe com o seu filho. Então, olha só o que diz aqui, gente. Experimentamos contradições entre a necessidade de vínculo e a necessidade de ordem. Quando uma criança faz algo errado e a sua mãe a manda ir brincar sozinha no quarto por 1 hora e realmente a deixa lá todo esse tempo, ela satisfaz a ordem. Mas a criança fica zangada com ela, e com razão, porque a mãe, por causa da ordem, foi contra o amor. Se, ao contrário, depois de algum tempo, ela dispensa a criança do resto da pena, né? Tira a criança do quarto antes do tempo e vai contra a ordem, mas ela reforça o vínculo de amor entre ela e a criança. Conclusão: seja como for que sigamos a nossa consciência, ela simultaneamente, ou seja, acontece ao mesmo tempo, ela nos condena e nos absolve. Então, olha, gente, que interessante esse exemplo. Uma mãe que deixa a criança de castigo porque ela fez alguma bagunça na casa, ela age 100% na ordem. Só que ela foi contra a regra, né, do amor. Por quê? A criança tá brava com ela, a criança está sozinha, a criança está lá excluída, né, vamos dizer assim, num castigo. Agora, se ela vai pelo amor, não, eu não vou fazer isso com a minha criança, ela não vai ficar sozinha, vamos conversar e tal. Talvez ela vá contra a ordem, né, que é deixar as coisas arrumadas. Porque criança, gente, existe um período na criança que é o período sensível da ordem. Toda criança tem um determinado tempo. Eu vou falar sobre isso em algum vídeo, eu não vou falar aqui muito detalhadamente, mas toda criança tem um tempo em que ele tem um período sensível da ordem. Então, se as coisas estão colocadas de um jeito e a criança percebe que ela está agora de outro, ela tem uma sensibilidade a isso.
Às vezes tem crianças aí que choram, 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 e a mãe dá peito e dá remédio e faz massagem, e tira a roupa, e tá com calor, e tá com frio, e não descobre o que essa criança tem. Às vezes ela só está muito sensível à bagunça que está acontecendo ao redor, tá? Então, ou você vai contra o amor ou você vai contra a ordem. Aqui não tem certo e errado, gente. Aqui é educação. Qualquer uma das duas coisas que a mãe decidir fazer, ela está fazendo para o bem da criança. Mas dependente do que ela vai decidir, 100% de completude ela não tem. Porque ou ela está indo contra o amor ou ela está indo contra a ordem. Então, isso aqui é uma prova de que a gente mesmo não consegue agradar 100% a gente mesmo. Que dirá outras pessoas, né? Inclusive, gente, isso acontece em todos os relacionamentos que a gente tem. Aqui eu dei um exemplo de uma mãe com um filho, né? Mas nós temos relações diversas, né? Nós nos interagimos com muitas pessoas. Nós temos vários tipos de relacionamentos. E os relacionamentos entre si são diferentes. Então, o meu relacionamento com meu marido é um, o meu relacionamento com a minha mãe é outro, o meu relacionamento com o filho é outro, o meu relacionamento com o meu chefe é outro, o meu relacionamento com uma prima é outro, com a minha sogra é outro. E entre eles, às vezes, pode ser que não se combinem, né? E aí, então, enquanto uma pessoa vai... Vamos colocar aqui um exemplo. Enquanto a minha sogra me absolve de determinada escolha, ela diz, sim, Sheila, você está completamente certa, eu te apoio. A minha mãe, que também é um outro relacionamento que eu tenho, pode estar me culpando. Não, Sheila, isso não se faz, não foi isso que eu te ensinei. E aí? Se eu decidir por uma coisa, eu sou culpada por uma, inocente pela outra. E eu não consigo agradar todo mundo. Inclusive, gente, aqui trouxe um exemplo também. Agora eu até marquei aqui, tá na página 24, que eu achei interessantíssimo e eu dei risada até quando eu li, porque eu me senti aqui na pele desta pessoa. Aqui na página 24, traz o exemplo de um homem que estava ali contando para o seu amigo que havia 20 anos casado, 20 anos que ele estava casado, e a sua mulher, nesse período de 20 anos, recriminava ele dia após dia, porque alguns dias depois do casamento, ele deixou a esposa em casa e saiu de férias com os pais por 1 mês e meio, porque os pais iam precisar viajar e precisavam de um motorista. Então, esse marido, recém-casado, deixou a esposa em casa por 1 mês e meio e foi ser motorista do pai e da mãe numa viagem. E essa mulher, pé da vida, recrimina esse homem há 20 anos por causa do que aconteceu. Nesse exemplo, gente, o pai e a mãe vai inocentar esse marido. Vai dizer, o meu filho fez um grande sacrifício, ele é um homem muito bom, ele deixou a esposa dele para vir aqui fazer esse favor para os pais, e é por isso que ele é um menino tão bom, a gente criou ele maravilhosamente bem. Olha que exemplo de menino, olha que exemplo de filho dedicado. Casou, mas não deixou o pai e a mãe, não abandonou os pais, mesmo tendo tanto amor pela esposa. Olha o sacrifício que ele fez. Isso vai reforçar o casamento, isso vai mostrar para a esposa que o filho vai tratar ela muito bem, porque se trata bem os pais, vai tratar bem a esposa. Olha só, inocenta o marido. Já a esposa o condena. Aqui diz que condenou ele por 20 anos e continuava condenando. Porque que negócio é esse de ir ficar 1 mês e meio, a gente tá recém-casado? Se começou desse jeito, como é que vai ser daqui 20 anos? Como é que me deixa aqui sozinha, em plena lua de mel, para ir ficar com o pai e com a mãe que viveu a vida inteira? Gente, bom dia, gente, para quem tá entrando.
Então, vocês entendem que, dependendo das nossas relações, a gente vai agradar um e não vai agradar o outro. Enquanto um vai estar nos culpando, o outro vai estar nos absolvendo. E nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Então, gente, qual é a reflexão que eu trago para vocês aqui hoje, nas nossas manhãs sistêmicas de hoje? É que não vai ter jeito. Você vai ter que tomar certas decisões na vida, vai ter que tomar certas escolhas e não tem como você ficar no meio do muro. Não tem como você querer agradar o fulano e o beltrano. Não tem como você querer agradar a mãe e a sogra, o marido e o irmão, o funcionário e o chefe, o filho e o pai. Não tem como. A gente vai precisar fazer as nossas escolhas e nas nossas relações sempre terá alguém que vai nos achar culpados de determinada coisa. Mas aí é onde vem o tema, né, da nossa live, que é os limites da sua consciência. Você precisa treinar a sua consciência, você precisa mostrar para a sua consciência, provar por A mais B do que você realmente precisa, as decisões que você precisa tomar. Lembrando, gente, que a nossa consciência precisa ser seguida por princípios. Às vezes, as vozes familiares vão trazer para vocês certas concepções a respeito de alguns assuntos que talvez estejam equivocados. Você precisa ir atrás de fontes, né? Porque, como eu falei no início, a criação dos nossos pais foi diferente da nossa criação. Então, às vezes, a gente tem algumas vozes familiares que nos faz dar alguns significados para algumas situações na vida que podem ser diferentes se a gente prestar atenção. A gente escuta muita coisa, gente, dos nossos pais, né? A gente escuta e eles realmente acreditam nisso. Mas a gente pode parar um pouquinho e observar. Isso que eu aprendi na minha infância, dá para levar? Ou eu posso fazer diferente, né? E sempre lembrando que quando eu tomar a minha decisão, eu vou agradar 10 pessoas e vou desagradar 10 pessoas. Aliás, metade de mim vai estar feliz com a minha decisão e metade de mim vai estar, ai meu Deus, será que eu devia ter feito isso? Porque é natural, nós somos feitos de duas polaridades, feminino e masculino. Nós somos metade mãe e metade pai. E eles também não são iguais. Nossos pais não são iguais. A sua mãe com certeza é de um jeito e o seu pai com certeza é de outro. Você tem metade dos dois em você. Então você vai, dependendo da sua decisão, você vai saber que metade você vai estar agradando e metade você não vai estar agradando. E tá tudo bem, desde que você esteja certo na sua consciência treinada de que o que você fez, o que você decidiu está ok. Faz sentido, gente? Aqui, olha só. Obrigada, faz muito sentido. Para mim, estava precisando ouvir isso. Que gostoso, que bom. Bom dia, aprender a respeitar os outros e ser dono de mim. Isso é bom porque nos torna autorresponsáveis. Exatamente isso. Isso que você falou é muito interessante. Porque quando a gente toma decisões baseadas no que o outro vai pensar, se der errado, gente, se der ruim, a gente não vai se responsabilizar. A gente vai falar assim, também eu fui escutar o que fulano falou. Se eu tivesse feito diferente, mas eu fui fazer igual o ciclano disse que tinha que fazer. E aí, na hora que eu faço isso, eu ponho a culpa no outro, da decisão que eu deveria ter tomado. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Eu queria deixar para vocês a reflexão dessa última frase, que é assim, muito interessante. Eu vou, inclusive, fazer aqui vamos fazer um print, gente? Vocês topam fazer isso? Me ajuda muito no Instagram, divulga minha live, é ótimo.
Eu vou falar aqui essa frase e depois eu vou colocar também no meu Instagram essa frase, porque eu acho que fecha com muito bem a live de hoje. E aí vocês fazem um print da live, se quiserem escrever a frase também, vai ser bem legal. Olha só o que aqui é dia.mondpainting. Hoje faz, mas não cresci com essa informação. Tive que aprender a pensar assim. Mas é isso que é legal. Nunca é tarde pra gente aprender a fazer o que é certo, né? Nunca é tarde. Então, que bom que você conseguiu aprender já, né? A pensar dessa maneira, viu? Então, olha só, gente, página 57, olha só o que diz aqui, ó. Por um único ato, respondemos a muitos juízes, e um deles nos condena, enquanto o outro nos absolve. Então, cada juiz tem a sua maneira de ver as coisas. Qual é a chance que você tem de agradar a todos eles? Né? Então, fica aqui essa reflexão para vocês. Quem quiser agora tirar um print aqui e vou fazer uma pose e aí vocês tiram um print e postam aí nas suas redes sociais. Acho que tá bom, né? Já foi? Acho que sim. Eu vou colocar essa frase novamente lá para que a gente dissemine essa informação que tá aqui no livro, não é minha, mas que eu acho que realmente vale muito a pena a gente passar. Por um único ato, respondemos a muitos juízes. Um deles nos condena, enquanto o outro nos absolve. Cada juiz tem a sua maneira de ver as coisas. Qual a chance você tem de agradar a todos eles? Muito bom dia para vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.